Olá, meu nome é Adriana Nogueirão, eu sou mentora de vendas consultivas e esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui na internet de forma aberta para esse canal. Se você é um vendedor, um empresário que vende e já faz isso muito bem, já conversa com seus clientes, já faz perguntas inteligentes, já está usando o modelo de venda consultiva, mas os contratos ainda não chegaram no volume que você gostaria, talvez esse vídeo seja para você. Principalmente se você vende, se você faz vendas complexas, vendas que você tem que colocar muita explicação, projetos grandes, ou se você vende para grandes empresas, onde a decisão geralmente demora. Existe nesse tipo de venda, que eu chamo de venda de ciclo longo, uma fase que ela é muito desafiadora. Ela é uma fase onde você começa a duvidar e principalmente a duvidar de tudo. Você duvida do processo, você duvida da estratégia e você pode duvidar até mesmo de você, o que realmente não é uma coisa muito boa. E essa dúvida, infelizmente, ela não fica só na sua cabeça. Ela é uma dúvida que ela começa a aparecer na sua postura, ela aparece na sua forma de falar, na sua energia, como você conduz uma conversa. E não é por falta de técnica, por falta de conhecimento do seu produto, mas pela ansiedade que você está dos resultados. E foi exatamente por esse motivo que eu decidi gravar esse vídeo. Esse meu cliente, ele está vivendo esse momento agora, onde ele já está fazendo algumas coisas, mas o resultado ainda não veio. E ele sabe vender, ele já aplica muita coisa da mentoria, ele já está se esforçando bastante, ele já teve boas conversas, já conseguiu abrir algumas oportunidades, mas ainda não colheu o volume de contratos que ele deseja. Por quê? Justamente porque o ciclo dele é longo. Se você não sabe o que é um ciclo de vendas longo, deixa nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo a esse respeito. E hoje, com esse vídeo, eu quero mostrar para você como continuar confiante, reconhecendo que você simplesmente está no meio do processo. E também quero passar uma técnica para ajudar você a sustentar isso tudo antes que os resultados apareçam. Existe algo que pouca gente fala sobre vendas consultivas, principalmente aqui na internet, onde se fala muito de gatilhos e outras áreas das vendas que existem. Elas trazem resultados, mas que nesse estilo de venda consultiva, venda de ciclo longo, onde você precisa se conectar muito com o cliente, precisa de algo mais, precisa de um autoconhecimento do vendedor. E se você não souber sustentar essa segurança enquanto os resultados ainda parecem invisíveis para você, a ansiedade ela começa a sabotar exatamente o processo que traria o resultado que você está desejando. Então, agora eu quero passar para você três passos aonde pode te dar um caminho para você atravessar esse momento. Na verdade, é uma técnica muito simples, que a gente chama de identidade, evidência e movimento. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Primeiro é a identidade. É onde a gente vai ganhar consciência de quem nós somos. Você precisa perceber que você é alguém capaz de gerar valor, de conduzir boas decisões para os seus clientes e, principalmente, você é capaz de respirar e suportar esse processo longo mesmo antes que os contratos cheguem para você. Se internamente existe urgência, dúvida constante, sensação de fracasso, o cliente vai perceber isso. E mesmo que você não verbalize nenhuma palavra a esse respeito, ele vai perceber. Então, aí a gente vem para o segundo passo, que é a gente prestar atenção nas evidências. O cérebro, o nosso cérebro humano, ele não acredita numa simples motivação.
Me digam aí, até os neurocientistas de plantão podem comentar aqui embaixo. Ele precisa de evidências, de prova. Então, em vez de apenas focar nos contratos fechados, você pode começar a reconhecer as pequenas evidências. E, Adriana, quais são essas pequenas evidências que você está falando? Se você foi na reunião e você teve uma boa conversa, se você conseguiu fazer as perguntas inteligentes, se você conseguiu realizar uma reunião mais profunda, se você sentiu o cliente mais conectado, se ele abriu mais informações para você. Se isso tudo aconteceu, já são pequenas evidências que você está no caminho certo. Eu costumo falar para os meus alunos até se parabenizarem eles próprios por esses pequenos feitos, essas pequenas evidências de que eles estão no caminho certo. Porque essas pequenas evidências, elas vão dar sustentação para a sua segurança, então, enquanto o ciclo ainda está em andamento, ainda está acontecendo. E o terceiro passo, que é o mais poderoso, que é o movimento. Aqui está o ponto que vai mais acelerar os seus resultados. O movimento consistente, mesmo sem um retorno imediato. E esse movimento precisa ser consistente, mesmo sem um retorno imediato. O que é esse movimento, Adriana? É continuar fazendo a prospecção religiosamente. Eu dou uma dica de você, principalmente você que é empresário, que geralmente é o meu público, que tem muitas coisas para fazer, mas que você separe 1 hora por dia para prospectar 2 novos clientes. Você começa a fazer isso com consistência. Aí isso vai gerar para você follow-up. É igual escovar o dente, ir à academia. Você tem que fazer todos os dias. E quanto mais você faz, melhor você fica nisso. E esse movimento, ele vai gerando um ciclo para você. Então, você faz a prospecção, gera um follow-up, gera continuidade de contato, gera uma presença estratégica, gera uma persistência com consciência. E persistência com consciência não é uma insistência desesperada. Ela é uma maturidade comercial, que no processo de vendas consultivas você vai adquirindo com o tempo. Então a gente precisa dar essa respirada. Não tem outra forma quando a gente começa a fazer isso. E aí, muita gente acaba abandonando justamente no meio do ciclo, por interpretar que a ausência de resultado e fechamento é ausência de progresso, e não é. Às vezes, você está no meio da construção da confiança e que vai gerar o resultado que você deseja ali em mais 2 ou 3 semanas. O que você precisa é ter tranquilidade para poder gerar esses resultados. Você não precisa acelerar o tempo do seu cliente. O que você precisa é sustentar segurança durante o tempo dele, entendeu? Para você que está vivendo isso agora, neste momento, eu quero deixar uma mensagem bem clara. O fato de você ainda não ter fechado um contrato não significa que você está no caminho errado. Pode significar apenas que você está no meio do processo que ele ainda está parecendo invisível para você. Persistir não é repetir sem consciência. Persistir é continuar ajustando, aprendendo, aplicando, mantendo o relacionamento e confiando no processo, mesmo que ele ainda não esteja aparecendo completamente brilhante para você. Então, meu cliente, eu espero que você tenha compreendido e ganhe forças. Respira, reveja todo o seu material de vendas consultivas, reveja os pontos aonde você possa melhorar. Continue aplicando esses 3 pontos que eu comentei com você. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu gravei esse vídeo para o meu cliente, mas talvez ele encontre outras pessoas que também estão nesse momento. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você está nesse momento de começando a trabalhar
com vendas consultivas de maneira mais consistente, que tal você considerar continuar por aqui? Eu pretendo trazer outros assuntos bem relevantes e profundos. Me deixa até aqui nos comentários se isso for interessante para você. E eu quero usar esse canal para falar de vendas consultivas de forma real, sem romantização, sem fórmulas mágicas, sem tantos gatilhos, trazendo o processo, o comportamento, a emoção e a estratégia, tudo junto, como nós que somos seres humanos em tempo de inteligência artificial. Não que eu não utilize, tá? Utilizo e muito, tá presente inclusive na minha mentoria. Mas para você aqui eu quero trazer realmente esse conteúdo humano e profundo de quem tem que vender, de quem tem que gerir uma empresa, criar um departamento comercial. Eu quero trazer esses conteúdos aqui para você. Então, se você considerar ficar por aqui, se inscreve nesse canal, deixa o seu comentário, deixa um like também se você gostou ou não gostou. Para mim é muito importante porque eu vou entender se isso faz sentido ou não. E para finalizar, eu tenho que te dizer que vendas consultivas, uma venda consultiva, ela não é pura técnica, ela é uma consistência emocional ao longo do caminho. Então, se você é uma pessoa, um profissional, um empresário que está passando por essa situação, respira, reconhece as pequenas evidências, continua se movimentando dentro do processo, porque a consistência com consciência, inevitavelmente, ela vai trazer o resultado que você tanto deseja. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até!